é Nicodemos, o encontro do novo nascimento. Gostaria de convidar que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. João 3, Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Vamos orar antes de nós iniciarmos a leitura. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa noite. Pelo privilégio e pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Que seja uma noite de encontro, que seja uma noite de transformação, que os teus filhos que estão aqui nessa noite possam ter um encontro do novo nascimento contigo, que algo novo aconteça em suas vidas, que o Senhor venha revelar, falar, descortinar, Senhor, aquilo que está oculto aos olhos dos seus filhos nessa noite, e eles possam ter, com a tua palavra, e pelo mover do teu Espírito, um encontro poderoso com a tua santa presença, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos fazer a leitura, Evangelho de João, capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amém? Nessa referência, nessa passagem que nós acabamos de ler sobre Nicodemos, Jesus tem um encontro no meio da noite com um homem chamado Nicodemos, um fariseu. A palavra diz que ele era um fariseu, uma autoridade entre os judeus, conforme diz aí João 3:1 na sua Bíblia. Nicodemos era uma autoridade, alguém respeitado, alguém de moral elevada, alguém que ninguém tinha nada para falar a respeito dele. Era um homem muito respeitado no meio em que ele vivia. E a palavra fala, continuando lendo, no verso que ele veio até Jesus no meio da noite. Ele veio até Jesus no horário em que ele não poderia ser visto pelos outros, em que as pessoas não iam olhar e falar: olha lá, não é o Nicodemos que está ali falando com Jesus? Será que não é aquele cara que é respeitado, o líder Nicodemos está falando com Jesus? Mas ele foi no meio da noite, no momento em que ele não poderia ser visto por ninguém. E meus irmãos, algo que me chama muito a atenção, numa frase de Nicodemos, na minha Bíblia fala assim, na sua deve falar também. Ele fala assim, ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos no plural, que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Meus irmãos, Nicodemos falava em nome de muito mais pessoas que não são relatadas aqui, não são mostradas, mas ele falava, ele era um líder, era uma pessoa que ia à frente.
E Nicodemos procura Jesus, porque os sinais que Jesus estava realizando, estava chamando a atenção de Nicodemos, dos principais da sinagoga, de todo mundo, da população. Todo mundo ouvia dizer o que Jesus estava fazendo. Todo mundo ouvia dizer dos sinais miraculosos. E Nicodemos falou para ele assim: ninguém pode realizar tais sinais se Deus não estiver com ele. Havia um reconhecimento de que tudo aquilo que Jesus estava fazendo vinha da parte de Deus. Mas Jesus responde o que Nicodemos pergunta para ele, e responde de uma maneira que, se eu fosse Nicodemos, eu ficaria com uma interrogação na minha cabeça, porque eu perguntei para ele, eu falei para ele que nós sabemos que ele está fazendo sinais da parte de Deus, que ele está curando as pessoas, que ele está fazendo um monte de coisa boa, e Jesus responde em seguida para ele assim, olha o que responde para ele. Em resposta, Jesus declarou, Jesus não falou para ele: é verdade, Nicodemos, você está vendo esses milagres, que bom que você reconhece esses milagres que eu estou realizando, aliás, não sou eu, é meu Pai através de mim que realiza esses milagres, o povo é abençoado. Não, ele não responde isso para Nicodemos, e ele fala para Nicodemos assim: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma resposta em cima de um questionamento, de uma colocação de Nicodemos que não tinha nada a ver. Meus irmãos, Nicodemos estava muito ligado no milagre. Nicodemos estava muito ligado no que estava acontecendo. Nicodemos era um cara intelectual, tinha qualidades morais profundas, tinha uma profunda vida religiosa, era um cara estudado, era um cara que sabia o que falava, era um cara que chegou até diante de Jesus, reconhecendo que aquele cara, Jesus, estava fazendo, era algo diferente. Porém, Jesus volta para ele e fala para ele assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos fala para ele assim, pergunta para Jesus: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar lá pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E respondeu-lhe Jesus: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Meus irmãos, Jesus, ele não estava colocando para Nicodemos condições, mas Jesus estava falando a verdade para Nicodemos. Jesus estava falando para Nicodemos que todos aqueles sinais que ele estava vendo, que tudo aquilo que estava acontecendo, que todo o seu conhecimento não valia de nada. O que valia era nascer de novo, era mudar, era ter um coração mudado. Nicodemos, por muito cheio de verdades, cheio de religião, mas era um homem totalmente vazio de Deus, era um homem cego espiritualmente. E este encontro deixou bem claro para Nicodemos que Jesus, ele não tinha uma proposta de uma nova religião, mas Jesus estava se apresentando ao mundo como Salvador deste mundo perdido. Jesus estava se mostrando que nenhuma religião, por melhor que seja, pode gerar vida na vida de um pecador. Jesus estava falando para Nicodemos que nascer de novo é a primeira e grande e maior experiência na vida de um homem. Existem muitas experiências nas nossas vidas que nos marcam: casamento, batismo, muitas experiências, nascimento de um filho. Qual outra experiência marca a vida de um homem? Fala aí, Leandro. Obrigado. Mas, meus irmãos,
A maior experiência que o homem pode ter é a experiência com o Senhor Jesus, a experiência do novo nascimento. É a maior experiência que o homem pode ter. Dia 4 de setembro de 1994, eu comecei para a igreja. Comecei a ler a Bíblia, comecei a querer entender, comecei a fazer muita coisa, comecei a me dedicar, mergulhei de cabeça, e meus irmãos, virou uma loucura. Mas eu não tinha tido ainda o principal, a experiência do novo nascimento, que só veio acontecer na minha vida muito tempo depois. Você pode falar assim, nossa, muito tempo depois, porque foi o dia em que eu tive a verdadeira experiência com o Senhor Jesus, o dia em que o Espírito Santo transformou-me, não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. O novo nascimento é Deus removendo de nós o velho coração e nos dando um novo. A regeneração, ela envolve substituição de vida. Abra sua Bíblia comigo, em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9. O novo nascimento é Deus removendo de nós o velho coração e nos dando um novo. E olha que o profeta Jeremias fala, como as escrituras definem o coração, olha só. Achou aí? Diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí nós temos agora Ezequiel capítulo 11, vá até Ezequiel capítulo 11, verso 19. Ezequiel capítulo 11, verso 19. Vem com uma resposta do Senhor a essa passagem de Jeremias. Olha o que diz Ezequiel capítulo 11, verso 19. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e darei um coração de carne. Verso 20. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aleluia. Sem um novo coração, nós não conseguimos obedecer ao Evangelho. E meus irmãos, regeneração é igual, tem aqui uma definição que eu coloquei aqui, regeneração, modificação das inclinações fundamentais da alma. E essas inclinações referem-se à direção do amor do homem, a propensão de suas afeições e a tendência da sua vontade. Meus irmãos, nós não podemos confundir novo nascimento com vida religiosa ativa. São duas coisas totalmente diferentes. Não podemos confundir isso. Há muita gente religiosa com um bom comportamento, com um bom conhecimento, moralmente digna, pessoas que têm admiração de muitos, mas precisam urgentemente do novo nascimento, como foi o caso de Jesus com Nicodemos. Você observa que Jesus não teve muito diálogo, ele já foi com os dois pés no peito dele. Jesus não ficou, penteando o macaco, ele foi logo na bota dele, falou: seguinte, você precisa nascer de novo. E meus irmãos, existem algumas características que se manifestam na vida de uma pessoa renascida. Existem 4 características principais que eu gostaria de nessa noite destacar aqui aos nossos corações,
para que nós possamos, em cima dessas características, orarmos aqui no final, para que o Senhor venha manifestar, o Espírito Santo de Deus venha manifestar no nosso meio, para que nós possamos ter uma experiência do novo nascimento. Talvez você tenha anos de igreja, talvez você nasceu na igreja, talvez seu avô, sua avó, bisavô, é todo mundo crente. Não basta ser crente, tem que ser nascido de novo. E a primeira característica é que a sua fé somente é em Cristo como Senhor e Salvador. A maior e melhor coisa que pode ser dita acerca de um homem é que ele creu no Senhor de tal forma e o amou acima de tudo que há no mundo. É amar ao Senhor acima de qualquer coisa, é crer no Senhor acima de qualquer coisa, é confiar. A palavra diz em João 3,16 que Deus fez o quê? Sabe de cor essa, irmão? Que Deus como? De tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele mas tenha a vida eterna. Amou o mundo. Deus amou você. Deus te amou de tal maneira. Meus irmãos, será que você tem crido no Senhor acima de qualquer coisa? Você tem crido no Senhor como seu único Senhor e seu único Salvador? O que existe entre você e Deus? Queria lhe falar algo. O que existe entre você e Deus chama-se ídolo. Porque tudo aquilo que tira os meus olhos do Senhor é ídolo. Nós temos que ter os nossos olhos somente no Senhor. Nada pode ser distração. Nada pode tirar os nossos olhos do Senhor. Meus irmãos, se existir algum ídolo na sua vida, que ele caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Existiam muitos ídolos na frente de Nicodemos. A religião dele, a posição dele, quem ele era, o que ele fazia, seu conhecimento, sua sabedoria, tanto como as pessoas o viam, tanto que ele foi ter com Jesus que ora, no meio da noite. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? Jesus podia mandar fala para o Nicodemos que amanhã eu falo com ele, estou cansado. Ah não, Pedro, nem atende o celular, Pedrão, nem atende. Faz o seguinte, Pedro, fala que eu não estou. Quem já fez isso já, irmão? Fala que eu não estou, Pedrão. E Pedro atende o telefone com todo o jeitinho meigo dele. Quem é? Ô, seu Nicodemo, não enche o saco não, que Jesus está cansado, viu? Mas Jesus recebeu aquele homem. E aquele homem pôde enxergar nos olhos de Jesus que Deus estava com ele. E que Deus estava fazendo coisas poderosas através dele. E Jesus deixou claro para ele que ele precisava nascer de novo. Que não eram as curas, não eram os milagres, não era o que ele não era nada, era somente o Senhor. E você nessa noite, tudo aquilo que estiver entre você e Deus, você possa tirar da sua frente e olhar somente para o Senhor em nome de Jesus. Segunda característica, o novo nascido, ele tem uma aversão contra o pecado. Ele tem aversão contra o pecado. Existe um pregador do século passado que dizia o seguinte: se o inferno, presta atenção, irmãos, como é forte isso. Se o inferno estivesse de um lado e o outro lado, e o pecado do outro lado, esse pregador diz: eu preferia saltar para o inferno e para pecar deliberadamente contra Deus. Ele preferia pular para o inferno e pecar deliberadamente contra Deus. Ele não preferia pular para o pecado e viver de mentira. Ele preferia ir para o lado do inferno. John Owen dizia: nascido de novo, vivendo no pecado, é como um gato rolando na lama de um chiqueiro. Quem aqui já viu um gatinho na lama de chiqueiro? Quem já viu? Quem já viu? Edivaldo já viu, que é o homem da roça? Não, Edivaldo. Gato no chiqueiro não, irmãos. Não. Quem vive no chiqueiro? Palmeirense.
Tô brincando. Só para quebrar o gelo, irmãos. Quem vive no chiqueiro é porco. É porco. Um gato ali fora, gato é todo limpinho, né? Gato, quem é que tem gato? Gato é todo limpinho, né? Todo limpinho, todo, né, cheio das coisinhas, todo de nhenhenhen, se lambe todo, é um negócio louco, né? Ele não mora no chiqueiro. Eu tenho um cachorro que é quase um porco. Ele é branquinho, irmãos, imagina só, um cachorro branquinho, e quando leva ele no Parque do Carmo, ele vê uma pocinha de lama, sabe o que ele faz? Mergulha de cabeça. Mas, irmãos, não rola. Então John Owen dizia, nascido de novo, vivendo o pecado, é como um gato rolando na lama de um chiqueiro. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 3, verso 9. Primeira João, capítulo 3, verso 9. Diz o seguinte, achou? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Presta atenção, irmãos. O nascido de novo, ele tem aversão contra, aversão, presta atenção, decisiva contra o pecado. Quem aqui tem aversão a alguma coisa? Aversão a uma comida, que não gosta de uma comida. Pô, o Dordão não gosta de pepino, se caguetou de manhã. A Marli não gosta de arroz. Quem aqui não gosta de alguma coisa? Pastor Ludovico, você não gosta de alguma comida? Eu gosto de todas as comidas, né, pastor? Come tudo. Quem aqui não gosta de alguma comida? Você não gosta de passar fome, né, irmão? Até pedra você está comendo ultimamente, né? Bala, tia Cris, você não gosta do quê? Você não gosta de quê? Peru. Bom. Não gosta de quê? Fígado de galinha. Você não gosta, irmão? Não. Depois. O Lucas não come peixe. O Lucas não come peixe. Não come bacalhau, irmão? Dá a parte dele para mim. Dá a parte dele para mim que eu aceito. Hã? Vou chegar aí já nessa parte. Não come feijoada? Dá a parte dele para mim também, eu como a parte dele. Eu não como, irmãos, presta atenção. Já fica a dica, marca no seu caderno. Já, ó, tudo isso que falaram aqui, ó, eu como tudo. Agora eu não como arroz, né, pastora Solange? Eu não como arroz. Eu tenho aversão decisiva contra o arroz. O cheiro dele me faz mal. Acredita, Edson? Você sabia já disso, né? Então, irmão, marca aí, não como arroz, tá bom? E tudo isso que falaram aqui eu como. Como pepino, fígado de galinha, bacalhau, a parte dele é minha, feijoada. Como tudo, irmãos. Eu tenho aversão, pra vocês terem ideia. Ó, vocês terem ideia, quando na mesa, quando a minha esposa coloca o arroz na minha frente, o cheiro começa a me dar embrulho de estômago. E aí eu vou dar um selinho nela, eu falo, escova os dentes e passa uma água na boca para tirar a gordura do arroz da boca. É verdade, é verdade. Eu tenho aversão. Todos nós temos aversão a alguma coisa. E nós temos que ter aversão ao pecado. Nós temos que ter repúdio pelo pecado. Presta atenção, nós não podemos brincar com o pecado, negociar com o pecado. Se o pecado estiver deste lado, e aqui estiver a vida sem pecado, eu não posso andar aqui, no limite. Eu tenho que andar longe. Existem pessoas brincando com o pecado, negociando, flertando com o pecado, paquerando o pecado, andando no limite. Nós temos que ter aversão, nojo, sai daqui. Nós temos que tentar passar pelo outro lado. A palavra fala em 1 João capítulo 3, verso 9, que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus, não pode estar no pecado. Pecado não faz parte mais da natureza daquele que é nascido de Deus.
Ah, então não peca mais? O pecado é um acidente, mas não faz parte da natureza, a prática diária e cotidiana. Terceiro lugar, a terceira característica de uma pessoa renascida é a vitória da fé sobre o sistema do mundo. Ainda em 1 João, vá até o capítulo 5, no verso 4. João capítulo 5, verso 4 diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Uma afirmação de George Miller. George Miller ensinava o seguinte: a fé não atua no âmbito das possibilidades, não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde as forças humanas terminam. A vitória da fé não leva em conta as pressões deste mundo, pois a fé é demonstrada pelos cristãos que se recusam a aceitar o fracasso como definitivo. Eles confiam em Deus, mesmo quando parece que as peças não se encaixam. Confiar em Deus, mesmo quando as peças não se encaixam. Não confiar em soluções humanas, o que o mundo fala como solução, mas confiar em Deus. Meus irmãos, nós temos vivido tempos de crise, mas pelo que eu me lembro, desde que eu nasci, o Brasil está em crise. Desde que descobriram o Brasil está em crise. Foi a crise dos índios, foi um monte de crise. Quem teve dinheiro que o Collor pegou? Quem teve dinheiro? Está vivo ainda lá. O Brasil sempre passou em crise. Foi a crise de não sei o que, foi a crise da inflação, foi a crise... Quem mais? Fala mais crise, irmãos. Foi a crise do ouro na época dos índios, foi a crise do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique, foi a crise do dólar, foi a crise nos Estados Unidos que afetou o Brasil. Sempre esteve em crise. Mas Deus sempre sustentou o seu povo, meus irmãos. Deus sempre sustentou o seu povo. Olha, testemunho pessoal meu. O ano passado foi um ano de crise, correto? Foi ou não foi? Diz que foi até ruim, foi até o pior. O meu ano passado foi melhor que o meu ano retrasado. Esse ano é de crise também, não é, Nedson? Esse meu ano está sendo melhor que o ano passado. E sabe a certeza que eu tenho? Que meu ano que vem, 2018, vai ser melhor que 2017. O seu 2018 vai ser melhor que 2017. O seu mês de outubro vai ser melhor que de setembro. O seu final do ano vai ser o melhor final de ano da sua vida. Meus irmãos, sabe por quê? Porque você não depende de crise, você não depende de nada, você depende do Senhor Jesus, que cuida da sua vida dia após dia. Ô meu irmão, se olhar notícia te faz mal, não olha mais notícia, vai orar, vai ler a Bíblia. Eu faço isso. Tem hora que notícia faz mal para mim, eu vou ler, eu vou orar, vou ouvir pregação. Ouvi pregação do pastor Ludovico, né? No YouTube tem um monte, né? Né, irmãos? Mas vai fazer algo que te edifica. Sabe por quê? Porque você não depende do que está acontecendo no mundo, você depende de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o povo judeu sempre passou por crise, passou por deserto, passou por um monte de coisa, passaram por fome na terra, passaram por muita coisa, e Deus sempre sustentou o seu povo, meu irmão. Nós não dependemos do que está acontecendo no mundo. Tem gente apavorada porque estamos na iminência de uma guerra nuclear. Ah, meu Deus, não estou nem aí, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu confio no meu Senhor. Precisamos confiar no Senhor e não no mundo, não no sistema que rege o mundo, mas confiar no Senhor. Presta atenção, se as peças do quebra-cabeça da sua vida não estão se encaixando, continue confiando em Deus, que Ele vai te mostrar a hora certa e quando encaixar, meu irmão. Amém? Em quarto lugar, o renascido, ele demonstra um verdadeiro amor pelas outras pessoas. Semana passada nós ouvimos o pastor Ludovico ministrar sobre amor, as mulheres ouvindo no acampamento.
Eu queria ler com vocês em 1 João, capítulo 4, verso 7. Abra sua Bíblia comigo, 1 João, capítulo 4, verso 7. Diz o seguinte: amados, amemo-nos, pois o amor, aquele é o quê? E aquele que ama é nascido de Deus. João está afirmando, e conhece a Deus. Meus irmãos, a palavra está falando sobre amar o próximo. Jesus falou sobre amar o próximo. Amar o próximo como? Como? Como a mim mesmo. Eu ouvi um exemplo essa semana que eu fiquei pensando, raciocinando, e tem tudo a ver. Se você está descascando uma laranja com a sua mão direita, e a laranja está na mão esquerda, e sem querer você corta a sua mão esquerda, a sua mão esquerda vai pegar a faca para cortar a mão direita? Vai? Vai? Acontece assim com você, irmão? Ah, você vai ver agora, toma. Essa aqui pega. Ah, não gostei também, vai você agora, toma também você. Não, irmão, misericórdia não. Agora, pelo contrário, a mão direita, ela faz isso aqui, ó. Ela estanca o sangramento. Não é, pastora? Ela estanca o sangramento. Ela vai limpar o local. Meus irmãos, se alguém te machuca, você não tem que machucar essa pessoa, mas você tem que amar a ela. Você tem que abraçar a ela, você tem que amar ela. Se alguém te dá um tapa na sua face, você não tem que dar outro tapa, uma voadora, um golpe, não, um tiro, não. Você tem que amar esta pessoa. Amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos. O amor busca apenas uma coisa: buscar amar a pessoa amada. O Senhor te ama. Ele só vê uma coisa: mesmo que você faça o que você faz, irmão, você pisa na bola, mas sabe o que ele faz? Vou castigar ele agora, vou castigar o Marcos agora. Não, ele te ama. Ele te ama. Existe uma frase, a oração, aliás, de um homem do século XIX, que essa oração me chamou muita atenção. Eu gostaria de encerrar esse momento, nossa palavra, com essa oração. A oração deste homem do século XIX diz o seguinte: Senhor, presta atenção na oração dele, irmão. Será que você teria coragem de fazer essa oração? Será que você teria coragem de fazer essa oração nessa noite? Ele diz o seguinte: Senhor, além de todas as bênçãos que me dás, dá-me mais esta, que eu possa nascer de novo. Nega-me tudo o que quiseres, menos isto, que eu possa nascer do alto. Priva-me de tudo que te parece bem, meu bom nome, meus bens, meus amigos e até a minha saúde, mas dá-me o privilégio de nascer do Espírito, que eu possa ser contado entre os filhos de Deus. Amém. Será que você teria coragem de fazer essa oração nessa noite? Será que você teria coragem de falar: Senhor, tira da minha vida todo ídolo, tudo que está entre eu e o Senhor, tira da minha vida. Será que você teria coragem de fazer essa oração nessa noite? Que nós possamos ter um encontro com o Senhor Jesus, como Nicodemos teve, mas saiu dali transformado por um encontro com o Senhor da vida. Que o Espírito Santo nessa noite possa fazer algo poderoso na sua vida, de dentro para fora e não de fora para dentro. Gostaria que você fechasse seus olhos no seu lugar.